Primeiro, para você ter uma ideia como era a cultura védica, que o Bhagavatam explica diretamente que tocar o cabelo de uma mulher assim, respeitável, era um crime, pena de morte. Um crime capital, um crime com pena de morte. Tocar uma mulher. Então, isso para não falar de outras coisas absurdas. O problema é muito simples e é socio-histórico e filosófico. Basicamente, devido a uma história de religião muito opressiva na Europa, a intelectualidade, pessoas inteligentes, decidiram que a salvação do mundo era secularismo. De tirar da sociedade, ou pelo menos tirar da praça pública, qualquer símbolo, qualquer regra espiritual ou religiosa. E secularizar a sociedade. Agora, eles cometeram um grave erro, nesse sentido que vou explicar. Porque em inglês se fala da a galinha que pôs o ovo de ouro. Vocês têm isso em português, né? Mas quem foi a galinha? A galinha que pôs o ovo de ouro foi a religião. Porque é só a religião que justifica, que organiza a moralidade. O materialismo, o secularismo, digamos, fanático, não tem moralidade, porque moralidade é metafísica. E por isso, por exemplo, na China, eles têm um nível de como se diz, de observar os cidadãos inconcebível. Você não pode respirar na China sem o governo saber. E se eles não gostam de você, te matam. E acabou, e ninguém fala nada. Porque numa filosofia materialista, orgulhosamente materialista, como o marxismo, a moralidade é simplesmente o que os poderes decidem. Então, agora, fora do marxismo, no Ocidente, houve mais essa ideia de uma sociedade secular humanista. Então, para tentar superar esse problema da amoralidade do marxismo e as atrocidades quase infinitas que cometeu, por ser um sistema completamente amoral, sem nenhuma alicerce moral, porque é materialismo. Então, eles inventaram, tentando corrigir isso. Porque os intelectuais esquerdistas observaram as atrocidades, quase o genocídio de nações marxistas. Observaram isso. E por isso eles acharam que a correção, não rejeitar essas filosofias esquerdistas, mas corrigi-las. E a correção mais popular e que foi divulgada nas universidades foi o humanismo secular. Quer dizer, secular, materialista, no sentido que sem Deus, sem nada disso, sem almas, mas um humanismo de identificar o ser humano como o núcleo de consideração moral. Mas o que a história comprovou é que o humanismo secular foi um desastre categórico. Desastre categórico.
E por isso, a revolução sexual. Revolução sexual. Divórcio sem, em inglês se chama, um termo legal, no fault divorce. Que você não precisa justificar o que você está fazendo. Claro que às vezes você pode justificar, mas você não precisa nem justificar o fato de romper uma família, de traumatizar as crianças. Você não precisa nem justificar. Basta que chega que não gosto mais. Então, podemos ver que esse ataque incansável contra princípios morais. E o único princípio moral que sobrevive nesse humanismo secular é o princípio moral da liberdade. Então, eles dizem, são tão descarados, são tão ignorantes, que dizem que você pode fazer o que quiser com tal que não machuque outro cidadão, né? Isso não é a filosofia? Mas agora temos um oceano de ciência social mostrando os danos horríveis da sociedade libertina. Porém, apesar disso, é politicamente incorreta, é completamente proibido em círculos humanistas assinalar os danos trágicos da sociedade liberal. Por exemplo, da promiscuidade, que é um desastre psicológico. Se queremos falar de protegermos... Então, por isso, quando você fala para um cidadão que, pelo menos na praça pública, não existe um Deus, você, como cidadão privado, tudo bem, acredite o que você bem quiser. Como cidadão privado, mas você, como cidadão público, e a própria praça pública, não existem valores superiores. O único valor é a liberdade. E mesmo que exista provas científicas infinitas dos danos psicológicos, danos para a sociedade, da promiscuidade, do materialismo, eles preferem defender a liberdade e sacrificar a sociedade. Então, por exemplo, existem estudos que mostram que pessoas, nem todas, mas pessoas que crescem numa família só com uma pai ou mãe, não com si pai e mãe, só um ou outro, normalmente é a mãe. Não sempre, mas tem um risco muito elevado de suicídio, tem uma probabilidade muito elevada que a pessoa se torne um criminoso, que cometa suicídio, que pire, que fique louco, que tem problemas psicológicos, que seja pobre. Então, a evidência é infinita de que a sociedade tem um interesse completamente racional e legítimo de fazer tudo o que seja possível para proteger a integridade de famílias. E, obviamente, por exemplo, se a sociedade aprova que as pessoas se vestem sem nenhuma castidade, que se cria uma sociedade hiperagitada, todo mundo hipersexualizado, luxúria completamente fora de controle. Então, a probabilidade de divórcio, de adultério, como se diz adultery em português? Sim, adultério. A probabilidade de adultério aumenta exponencialmente. Então, apesar disso, as pessoas modernas defendem até a morte
em nome de liberdade de fala, pornografia. É muito interessante porque no campo de pornografia, que até os feministas divergem dos liberais tradicionais. Porque um grupo está dizendo liberdade de fala e outro grupo diz, não, isso está acabando. Então, existe uma mitologia popular e absurda de que a direita rejeita a ciência. E rejeita, inclusive às vezes rejeita. Mas, por exemplo, em certos campos, por exemplo, rejeita a ciência mesmo. A esquerda rejeita um oceano de ciência. Então, se vamos ser racional, se queremos ser realmente racionais e humanistas, seculares, vamos ver toda a ciência e fazer a pergunta qual é a maneira mais científica de desenvolver uma sociedade moral, psicologicamente saudável. Porque uma pessoa que está sentindo luxúria é a última pessoa no mundo que vai pensar no bem-estar de outros. Você não pode ser, ao mesmo tempo, preso de luxúria e, como se diz, desinteressado, pensando no bem-estar dos outros. Quanto mais seus desejos físicos ou sua vaidade, quanto mais seu materialismo aumenta, menos você tem capacidade psicológica de ser benéfico, de pensar no bem-estar do mundo, da sociedade. Impossível. É neurologicamente impossível. Então, esse narcisismo coletivo agora, que todo mundo é perfeito, tal como é. E você fala, não, você é perfeito como você está, você é perfeito. Que loucura! Que imbecil vai dizer que eu sou perfeito? Claro que, e apesar de fazer uma autocrítica real, a gente não perde a autoestima. É engraçado, quando estava em Harvard, tinha uma amiga, não amiga assim, romântica, obviamente, mas assim, ela era italiana, professora lá na nossa faculdade. E assim, era bem amiga assim, da gente, então, mas uma vez ela falou para mim, que éramos amigos, disse que eu acho que é bom ter autoestima, mas eu acho que você tem demais. Porque eu sabia sânscrito um pouco melhor e a corrigia nas aulas que ela dava e ela ficava ajudando. Mas, então, mas na realidade, se eu sou consciente de Krishna, e eu sei que Krishna, apesar das minhas bobagens, que Krishna me ama, Krishna sempre me ama. Então, eu vejo o valor em mim mesmo, não por narcisismo, mas pelo amor de Krishna. Mas pensar que sim, eu tenho muito valor, sim, Krishna é simplesmente narcisismo. Então, hoje em dia, por exemplo, só para dar um exemplo pequeno, que antes, por muitos anos, eu morava muito perto essa faculdade muito linda de UCLA, Universidade de Califórnia, Los Angeles, campus, pelo menos uma parte do campus é muito lindo. E então tem muitos tours lá, que muitos jovens vêm com os pais porque estão considerando, porque agora UCLA é tido como a primeira universidade do país, universidade pública, Harvard é privada. Então, e tem aqueles jovens, são alunos, né, que dão os tours. Então, eu sempre estava ouvindo, porque estão sempre lá, então às vezes eu escuto. É muito engraçado, porque uma moça, assim, boazinha, boa pessoa, mas que dava o tour para assim, pessoas que consideravam essa faculdade. E ela explicava as glórias, as opulências, né, da faculdade, da universidade. Dizia que, temos esse programa, como eles chamam em inglês, de study abroad.
que estudam no exterior, que você pode passar um ano escolar na Europa ou no Brasil. E ela dizia para os jovens que vocês podem criar o programa que vocês queiram, que ninguém vai falar para você, é você que faz tudo como você quer. Eu pensava, puxa vida, existe a possibilidade que adultos mais experientes que estão administrando o programa por 30 anos, é possível que saibam alguma coisa que esses adolescentes não saibam? Então, narcisismo coletivo virou a filosofia oficial da nossa cultura. Narcisismo, luxúria. E eu lembro que uma vez, bom, de tentar mostrar assim, a sexualidade do corpo, é como de sociedade de símios, de sub-humanos. Tem um termo em inglês que se chama uma pessoa, uma raça junta. Porque assim, um símio com um macaco, né? Quando caminha, raças juntas no chão. Então, parecer que uma pessoa é imbecil mesmo, dizem que é uma raça junta. Então, por isso, em nome da liberdade, a ciência é completamente jogada no lixo. Não existe nenhuma ideia hoje em dia de construir cientificamente uma sociedade alegre, moral, uma sociedade de bem-estar, de boa vontade, não. É só desfrutar. Bom, então, acho que vou... Então, sua pergunta, Kalachandi, sua pergunta numa sociedade animal, uma sociedade que glorifica os órgãos reprodutivos das pessoas, são como gorilas. Então, é interessante porque o mesmo grupo que está lutando até a morte para ter uma sociedade descarada, que ninguém deve ter vergonha de nada. E depois, quando as pessoas se comportam como bestias, como animais, que por quê e como, eles promovem com todo o poder o animalismo. O animalismo. E depois, quando as pessoas se comportam como animais, ficam chocados. Como é possível? Você não pode ter uma polícia, assim, polícia em cada esquina, em cada rua. Como é possível? Seria pior que China. Não é possível. Não é possível ter assim, porque no Ocidente, quem aceita de ter vigilância, de ter câmeras em toda parte, que você não pode tomar um passo sem o governo olhar? Então, a ideia de que não, eu tenho direito de me apresentar ao mundo na forma mais luxuriosa, mais libertina, mais absurda, e o governo tem que me proteger. Como é possível? Que eu tenho direito de usar realmente pornografia para vender tudo, para vender o cotonete, ele tem para qualquer coisa. Então, sexualizar a sociedade até todo mundo está assim, a essa distância de pirar, de luxúria, e depois querer que todo mundo seja cavalheiro. Que os homens sejam cavalheiros. Então, e uma pessoa que como se diz, que advoga, que fala a favor de castidade, é a coisa mais anacrônica, mais cafona que já apareceu na Terra. A ideia de que intimidade
física, uma coisa, um privilégio de pessoas casadas. Uma coisa completamente absurda para eles. A ideia de que um homem e mulher devem se vestir em forma casta e não assim, jogar certos membros do corpo na cara de outras pessoas. Não, isso é terrível. Temos liberdade, você está culpando a vítima. Então, pessoas fazem tudo o que seja possível para criar luxúria em outras pessoas e depois exigem que essas pessoas luxuriosas sejam cavalheiros. Algumas serão e outras não. Então, se queremos falar de um plano holístico, uma ideia de como organizar, como criar uma sociedade moral. Então, por isso, a pobre Kalachand, estou assim dando tanto para ela, mas sim, obviamente as mulheres devem ser protegidas, obviamente. E como eu disse, na cultura védica, tocar uma mulher indevidamente é pena de morte. Tocar no cabelo, isso para não falar de outras partes do corpo, tocar no cabelo era pena de morte. Mas era uma sociedade com valores. Então, por isso, eu acho que o verdadeiro desafio será se é possível construir uma sociedade que, ao mesmo tempo, é completamente secular e moral. E seria um erro óbvio pensar que isso já foi comprovado, porque não foi. Porque nos primeiros séculos, podemos dizer, por exemplo, nos Estados Unidos, ou talvez Brasil também, nos primeiros, talvez 1 ou 2 séculos da sociedade secular, ainda tinha muito embalo moral do passado, das sociedades não seculares. Então, as sociedades modernas andavam com combustível moral do passado. E agora que o secularismo, o relativismo metafísico realmente pegou, estamos vendo que esse estoque, essa moralidade que tinha na conta de poupança do passado já esgotou-se. E agora estamos vendo a capacidade da sociedade secular, humanista, materialista mesmo, sua capacidade de estabelecer um sistema moral. Inclusive, por exemplo, desculpem que eu vou outra vez chutar no Marx, mas a mensagem do Marx era completamente cristã. Porque é Jesus que falava dos pobres, das classes inferiores, como mais queridas por Deus. Na sociedade pagã, na sociedade greco-romana, a ideia das classes inferiores, trabalhadores, tudo isso, que eles são, antes de mais ninguém, eles são dignos de consideração moral. Essa mensagem, trabalhadores do mundo, levantem-se, essa mensagem é completamente inconcebível, incompreensível, impossível em todo o sentido, num contexto cultural greco-romano. É inconcebível. Se você pregasse uma coisa assim, que não, são as classes inferiores, que tem que... Todo mundo pensaria que você é completamente louco. Isso é Jesus. Abençoados são os pobres. E Marx, abençoados são os Shudras. Então, por isso, o
carrinho do Marx andava numa boa velocidade, mas sempre com o combustível do sistema judeu-cristão. E podemos ver que quando os comunistas tomaram poder, como em que país eu lia hoje? Isso é outra coisa, isso é na Palestina, que é corrupção inconcebível, mas podemos ver, inclusive, a Rússia agora é chamada por muitos eruditos como cleptocracia, governo pelos ladrões, cleptocracia. E genocídio, porque se você não aceita moralidade religiosa, e você tem um sistema materialista, o genocídio é científico, até darwiniano. Então, por isso, o que temos que ver agora, e se a sociedade secular, humanista, ateísta, pode criar moralidade com seu próprio combustível. E até agora a resposta parece ser que não. Que não. E podemos ver a China, que é o país mais, assim, tem câmaras, e acho que em cada banheiro, você não pode... Você não pode arrotar em China sem o governo saber que você arrotou. Em sério. E no Ocidente não tem esse sistema de ver todo mundo, mas tem uma degradação moral, inclusive com a Rússia, agora esse problema com a Rússia e o Ocidente, porque os russos, os líderes com Putin, estão completamente convencidos que o Ocidente é decadente, é completamente decadente, e que, como dizer, vulgar. E mesmo a China, quer dizer, pessoas como Putin estão convencidas que estão salvando o mundo da decadência fatal do Ocidente. Agora, então, eu acho que, bom, então, Kalachandi, pobre filha, se ela perguntou sobre tratamento às mulheres, sim, eu acho que defender, proteger as mulheres é quase o primeiro dever de uma sociedade. Crianças, mulheres, pessoas mais vulneráveis. É o primeiro dever. Mas eu acho que se queremos realmente corrigir o mundo, temos que ter uma compreensão bastante profunda, que envolve um conhecimento histórico, sociológico, psicológico, metafísico, para realmente entender a maneira de corrigir o mundo.